E aí, galera, tudo bom? Vamos concluir, né, o nosso roteiro com essa terceira aula sobre a permutação, né? Nós já vimos fatorial de um número natural, nós já vimos permutação simples, e para a gente finalizar esse roteiro, nós vamos trabalhar hoje a permutação com elementos repetidos, tá certo? Então, vamos à aula, né? Vamos deixar de enrolação e vamos para a aula. Deixa eu abrir aqui o quadro virtual, né? A letra eu acho que está no tamanho legalzinho, né? Se não, posso aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver se não corta ali Não corta, né? Deixa eu ver se está cortando. Não, tá legal. Ok? Tá aí, ficou num tamanho bom, né? Não pega nem a minha imagem de um lado, nem o logo da escola do outro. Tá? Então dá pra gente trabalhar aí. Ok? Bom, e aí, permutação com elementos repetidos, né? Nós já vimos anteriormente, tá? Deixa eu só trazer aqui a minha canetinha, né? Nós já vimos inicialmente que a permutação simples, basta você pegar a quantidade de elementos que você tem no conjunto e fazer a permutação entre eles. Agora, se o meu conjunto tiver elementos repetidos, né? Como é que eu devo proceder? Como é que eu vou calcular o número de permutações possíveis, sendo que no meu conjunto tem elementos repetidos, tá? Então, escrevendo, né, esse conceito matemático aqui de uma forma diferente, tá? Eu vou primeiro recordar a partezinha de permutação simples, ok? Vamos ver aqui. Na permutação simples, por exemplo, eu tenho a palavra doce, tá ok? A palavra doce. Deixa eu ver se não está cortando aqui. Não, não está não. A palavra doce. Então, se eu quiser calcular o número de anagramas que a palavra doce, que as letras da palavra doce podem se formar, né? É só eu fazer o quê? Doce tem 4 letras, então são 4 elementos. E aí eu vou fazer uma permutação simples desses 4 elementos. Então é P de 4, né? 4 fatorial, que vai dar 24 anagramas diferentes, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer aqui uma palavra também, né, de 4 letras. A palavra é casa, tá? Então, com a palavra casa, quantos anagramas eu posso montar? Então, se eu utilizar o mesmo raciocínio da palavra doce, né, também eu tenho 4 elementos no meu conjunto, né, são 4 elementos, e aí se eu fizer aqui um P de 4, já sei que vai ser 24 anagramas, tá? Já sei. Porém, na palavra doce, os elementos não se repetem, então eu tenho 24 anagramas realmente diferentes um do outro. Na palavra casa, eu tenho um elemento que aparece 2 vezes, né? O elemento A, ele é repetido 2 vezes. Então, esse conjunto aqui, ó, esse número 24 anagramas, não são anagramas diferentes, né? Tem alguns deles que são repetidos por causa justamente da letra A, que se repete 2 vezes. Então, se eu trocar esse A por esse A, o anagrama vai continuar sendo o mesmo, tá? Então, eu preciso usar uma forma de calcular o total de anagramas possíveis, mas ao mesmo tempo eliminar os que são repetidos. Então, como que a gente faz isso? A gente divide pelo número fatorial dos elementos que se repetem. Por exemplo, o A se repete quantas vezes? O A se repete 2 vezes. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. Tá? E aí a metade de 24, 2 fatorial é 2, né? E dividir por 2 e achar a metade vai dar 12 anagramas. Agora sim, agora eu tenho certeza que esses 12 anagramas são diferentes, ok? Então, essa expressão aqui, tá? Eu vou colocar de uma forma diferente, tá? Que aqui no livro de vocês está um pouquinho falando de N, tá? Então eu vou colocar desta forma, ó. O número de permutações com elementos repetidos é dado da seguinte forma, tá? Vou trazer aqui, é P de N.
tá? Eu tenho que fazer permutações com todos os elementos. Mas aí, o que eu fiz aqui? Eu dividi. Então, esses elementos aqui, ó, alfa, beta, eu posso ter um elemento repetido, que foi o nosso caso aqui. Eu posso ter 2 elementos repetidos, eu posso ter 3 elementos repetidos, não importa, tá ok? Então, isso é n fatorial sobre alfa fatorial, tá? Deixa eu trocar esse símbolo aqui que não era para ele ter feito isso, tá? Tá aí. Esse n sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Ok? Tá aí. Como é que eu vou aplicar isso na prática? Então, nós vimos aqui na casa, né? Então, vamos supor que agora, né? Vou botar aqui, letra A. Vamos fazer aqui, a palavra é batata. Quantos anagramas eu consigo montar com as letras da palavra batata? Muito simples, tá? Vou aplicar a fórmula direto, tá? Vou usar essa expressão aqui, ó. Primeiro, a palavra batata tem quantas letras? 2, 4, 6 letras, então é P de 6, tá? Tem letras que se repetem? Tem. Quem? Letra A, quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 eu coloco aqui. Tem mais alguém? Tem. A letra T. 2 vezes. Então, coloco aqui. Tem mais alguém? Não. Acabou. Então, agora eu vou resolver. Tá? Usando essa expressão, tá? Quem é N? N é 6. Então, é 6 fatorial. E aí, ó, nessa expressão aqui, ó, eu tenho apenas o alfa e o beta, né? Eu só tenho 2 elementos que se repetem. Então, esses 2 elementos que se repetem, ele aparece aqui embaixo, tá? O quantitativo, né, das repetições. Então, a letra A se repete 3 vezes, então são 3 fatorial. E eles efetuam o produto lá entre eles, né? Vezes a letra T se repete 2 vezes, então vezes 2 fatorial. Ok? Tá aí. Nesse caso aqui, o 6, o 3 e o 2. Olha, pelo amor de Deus, gente, não vai fazer isso aqui não. 3 vezes 2 dá 6, 6 por 6 dá 1. Tá errado, tá? Primeiro a gente resolve o fatorial, depois a gente resolve a multiplicação e a divisão, tá? Então, como os números são simples, dá para a gente calcular o fatorial, tá? O fatorial de 6 é 720. O fatorial de 3 é 6. O fatorial de 2 é 2. 6 vezes 2 dá 12. E aí, se eu dividir 720 por 12, vai dar 60, né, anagramas com as letras da palavra batata, tá? Então, aí eu consigo permutar a palavra batata 60 vezes sem se repetir, ok? Mais um exemplo para a gente, né, realmente fixar essa ideia. Vou pegar aqui a palavra, deixa eu ver uma palavra diferente, né? Matemática. É uma palavra bem diferente, né? Matemática, né? Vocês nunca ouviram falar. Então, matemática. E aí eu posso deixar como atividade para vocês a palavra inconstitucionalissimamente, né? Fica aí como atividade, tá certo? E aí vocês calculam quantos anagramas a gente pode fazer com as letras da palavra inconstitucionalissimamente, tá? Tire uma foto da resolução, mande para o meu número privado, lá no WhatsApp, e aí eu vou lhe dar 1/10, né, de pontuação extra, tá ok? Melhor, 25 décimos, tá ok? Fica combinado assim, tá? E aí o seguinte, só vai mandar para mim mesmo quem assistir esse vídeo, né? Porque eu sei que muitos de vocês apenas fazem visualizar, tá? Não deixam nenhum comentário, não deixam nenhum gostei e pronto, deixa para lá. Porque eu vejo lá 1000 visualizações, mas só tem 2 ok, 3 ok, significa que a galera nem prestou atenção. Então, quem visualizar esse vídeo, né, tem como atividade número de anagramas da palavra inconstitucionalissimamente, né, calcule, tire uma foto, né, até pelo próprio WhatsApp mesmo, tire a foto, mande lá, não esqueça de colocar o seu nome na resolução, eu vou lhe dar 25 décimos de pontuação extra, tá? Então nós temos aí a palavra matemática, ok?
a palavra matemática. Então é assim, né? Já sei que eu vou fazer permutações. Quantas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou fazer permutação de 10. Tem alguém que se repete? Ó, letra M, 1, 2. Então 2. Mais alguém? Letra A, 1, 2, 3. Pessoal, uma observação aqui. Gramaticamente, né, a gente utiliza pontuações gráficas aí, mas para a matemática, as letras que recebem pontuações, né, que recebem acentos, elas não diferem daquelas que não recebem. Então, esse A com esse acento agudo não é diferente matematicamente desse outro A aqui, ok? A gente não considera a pontuação, tá? O que interessa são só as letras, são só os elementos, tá? Então, aqui, ó, tio, C cedilha, né? A cedilha, aliás, no C, o agudo, a crase, não faz diferença, o A é igual, tá? Então eu tenho 3 letras A, tá aqui, 3 letras A. E eu tenho também 2 letras T, então aqui 2. Se eu tivesse mais alguém repetido, eu ia colocando aqui os elementos repetidos, sem problema algum, tá? Então agora eu vou estruturar aqui o meu raciocínio, ó, eu vou ter 10 fatorial, dividido por, aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 2. Tudo fatorial. Então, é 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá ok? E aí, pessoal, eu posso simplificar aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido. Eu parei no 3 porque o 3 aqui embaixo é o maior deles, né? Então, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Vezes 3 fatorial, eu vou simplificar com esse outro 3 aqui, então eu posso escrever. E 2 fatorial vezes 2, né? É 2 mesmo. Tá? Agora, a gente vai efetuar aqui as simplificações. Então, aqui, ó, né? P de 10 elevado a 2, 3, 2, vai ser, ó, esse 3 fatorial simplifica com esse. Aí eu vou logo dos números maiores, tá? Esse 10 dividido por 2 dá 5. Esse 8 dividido por 2 também aqui dá 4. Só restou agora essas multiplicações aqui, ó. 5 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá ok? Então, efetuando essa multiplicação aqui, ó, né? Ó, 5 vezes 9, 45, vezes 4, 180, vezes 7 dá 1.260, vezes 6, né, vezes 5, vezes 4, eu sei que o total aqui vai dar 151.200, né? 151.200 anagramas diferentes com as letras da palavra matemática, tá ok? Então, é assim que a gente emprega aí já diretamente, né, a expressão matemática que representa aí a permutação com elementos repetidos, tá? Vamos ver aqui um probleminha, né, que é típico dessas situações. E outra coisa, olha, você pode acompanhar, né, você deve acompanhar essa minha aula com o seu livro didático aí, tá? Faz parte aí, a nossa aula é com o livro. Então, esse probleminha lá está lá no livro de vocês, tá? Ele resolveu de uma forma diferente, né? Ele resolveu de uma forma mais matemática. E eu vou colocar aqui mais assim, como você pode resolver esse tipo de situação aqui, né? Caso queira usar o que vocês chamam de lógica. Né? Ah, professor, resolvi por lógica, mas depois quando a gente pergunta, tá, e como foi a sua lógica? Ah, esqueci. Ah, espero que você não esqueça. Então, vamos lá. Determine quantos anagramas da palavra eleger começam por consoante e começam por vogal. Tá? Então, quero saber o seguinte. Tem lá os anagramas da palavra eleger. Quantos começam por consoante? E quantos começam por vogal? Tá certo? Então, dica. Todo tipo de questão dessa aqui, você faz o seguinte. Primeiro, calcule o total de anagramas, independente de que consoante ou vogal. Independente. Calcule todos, tá certo? Então, para calcular todos, eu vou usar o quê? Vou usar a expressão, né, que me dá o número de permutações com elementos repetidos, ou seja, P de n elevado a alfa, beta,
e gama, né? Vou usar essa expressão aqui, tá? Ok? Lembrando, né, que ó, é n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial, tá? Então, ó, a palavra eleger tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, vai ficar P de 6. Só que dessas 6 letras, 3 são as mesmas que a letra E. Então, tá? E aí, calculando o número de anagramas totais, tá certo? Aqui, ó. Não divida 6 por 3 para dar 2 fatorial, não. Pelo amor de Deus. Primeiro você resolve o fatorial. Depois é que você faz a divisão. Tá certo? Então, 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial dá 720. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Ó, se você fosse colocar 2 fatorial aqui, ia estar, né, enormemente errado, né? Então, R$720 para 6 pessoas, né, cada uma recebe 120. Então, com as letras da palavra eleger, eu consigo montar 120 anagramas diferentes. Tá certo? Então, como é que eu vou resolver a letra A e como é que eu vou resolver a letra B de forma bem simples? Tá? Eu faço o seguinte: quantas letras tem a palavra? Não são 6? Se eu pegar 120 e dividir por 6, né? Ou seja, 120 e dividir por 6, porque são 120 anagramas totais. E o total de letras são 6. Eu não vou encontrar 20 anagramas para cada letra. Ou seja, se eu dividir 120 pelo total de letras, eu vou achar 20 anagramas começando com cada letra. Tá certo? Então, na letra A aqui, ó, eu quero saber as consoantes. As consoantes são L, G e R. Tá? Se são 20 anagramas para cada letra, né, então são 3 vezes 20. E aí eu vou ter 60 anagramas. Olha que fácil, né? Lá no livro você vai encontrar o seguinte. Lá no livro você vai encontrar da seguinte forma, né? Olha, nós temos 3 possibilidades de escolher uma consoante, né? Tendo escolhido, então, a primeira consoante, sobram 5 letras, né? Com 3 letras E repetidas. E aí ele manda você multiplicar 3 vezes, né? A permutação de 5 a 3, né? E aí vai dar 60. Essa é a resolução do livro, né? Matematicamente, resolvendo desta forma. Aqui eu apenas estou utilizando um raciocínio lógico matemático, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Ok? E aí o seguinte, na letra B, está perguntando as vogais, né? Quantas desses anagramas começam por vogal? Então veja, se você tem 120 anagramas, o total, né? 60 deles começam com as consoantes, a outra parte vai começar com vogal. Então, na letra B, eu vou pegar o total de elementos, que é 120 anagramas, e vou diminuir da quantidade de anagramas que começam com consoante. Se 60 anagramas começam com consoante, a diferença do total vai começar, né, por vogal, portanto, aí também são 60 anagramas que começam por vogal, né? Lá no livro de vocês vai estar escrito assim, ó, temos uma possibilidade de escolher uma vogal, né, fixando essa vogal e sobram 5 com as letras, né, 5 com 2 letras E repetidas. Aí você vai fazer lá, né, vai fazer lá uma vez a permutação de 5 a 2, né, que também vai dar 60. Tá ok? Então, aqui eu fiz de uma forma totalmente diferente, usando só um raciocínio analítico aí, tá? Mais um exemplo? Bom, vou trazer mais um exemplo aqui pra gente. E esse exemplo aqui, gente, ó, ele é clássico. Ele é um exemplo clássico de análise combinatória.
toda, deixa eu ver se não está pegando aqui não está cortando. Eu vou chegar só um pouquinho para a direita, ok? Para não pegar ali. Bom, perfeito. Eu vou ter essa parte aqui, eu vou ter essa parte aqui e esse pedaço aqui para a gente fazer o raciocínio. Veja, vamos ver o enunciado. Ó. Na figura abaixo, que representa parte do mapa de uma cidade, as ruas são indicadas com a cor cinza. Então, aqui, não sei se está dando para vocês perceberem, tá? Então, aqui, ó, aqui é uma rua, né? Aqui são as ruas, ó. Aqui são as ruas transversais aqui, tá? Na cor cinza. Então, você tem aqui os polígonos aqui, ó, representam os quarteirões, né? E as ruas entre eles, os cruzamentos aqui entre as ruas aí, tá? Nós temos aqui a Rosa dos Ventos, né? Aqui, ó, norte, para cima é norte, para baixo é sul, para a esquerda é oeste, para a direita é leste, tá? Pedro sai de carro do ponto A e vai até o ponto B, dirigindo-se sempre para o norte ou para o leste. Gente, ele vai ter que ir pelas ruas, né? Então, ou ele vai para cima, que é para o norte, ou para o leste, que é para a direita, tá? Se ele for para a esquerda aqui, jamais vai chegar no ponto B. Então, a direção é para cima, direita, tá? Não importa quantas vezes você vai para cima ou quantas vezes você vai para a direita, mas a direção que você vai tomar é essa. Realizando, desse modo, trajetórias de comprimento mínimo. Significa o seguinte, se eu for aqui, ó, para cima, direita, 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 é a mesma coisa que eu for aqui, ó, direita, 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 para cima, direita, para cima, direita, para cima, direita, para cima, não importa, tá? Os trajetos sempre serão mínimos, porque todos eles, né, todo trajeto aqui que você faz para cima ou para direita, tem sempre o mesmo tamanho, tá? Mínimo, né? Quantas são as possíveis trajetórias que Pedro pode fazer? Gente, toda vez que você vê esse tipo de problema, ele é clássico, você vai ver sempre, tá? De formas diferentes, mas sempre que você for se deslocar de um ponto A para um ponto B, você vai fazer desta forma, olha só. Primeiro, escolha um trajeto qualquer, tá? Escolha um trajeto qualquer. Vou escolher aqui esse trajeto, ó, para cima, para cima, para cima, para cima, para direita, para direita, para direita. Tá vendo? Agora é o seguinte, esse trajeto eu vou escrever como se fosse uma palavra. Então, ó, para cima, vou colocar C. Para a direita, vou colocar D. Tá? Ou poderia escrever, né, para cima norte, para a direita leste. Não tem problema, tá ok? Fica aí à vontade no seu livro, se eu não me engano, está com a L e com N, tá? Mas eu vou fazer aqui com para cima e para D, para a direita, tá? Que significa a mesma coisa aqui, norte e leste, tá certo? Vamos lá. Então, vamos escrever a trajetória como se fosse uma palavra. Então, ó, para cima, para cima, para cima, para cima, né? 4 vezes e para a direita aqui 3 vezes, ó, para direita, para direita, para direita. Então, gente, a nossa trajetória eu transformei em palavras, né? Em uma palavra, aliás. E aí, agora que eu tenho uma palavra, eu vou fazer o seguinte, né? Ao invés de ficar calculando as trajetórias, né? Eu transformo essa trajetória em uma palavra e aí vou fazer a permutação das letras dessa palavra. Ou seja, quando eu faço isso, né, quando eu permuto as letras da palavra, eu também estou permutando a maneira, né, as formas da trajetória. Aqui eu coloquei para cima, 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 direita, direita, direita. Poderia ser direita para cima, direita para cima, para cima, para cima. Poderia, então, quando eu mudar essas letras de lugar, eu vou estar também fazendo, né, mudando as trajetórias, né? Vou mudando essas trajetórias. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a permutação, tá, de elementos repetidos, ok? Então, todo exercício de trajetória você pode resolver desta forma. Escolha uma, pode ser qualquer uma. Eu escolhi essa, mas você pode escolher uma diferente, né? Desde que obedeça o que está sendo pedido, né? Que é para o norte e para o leste, ou seja, para cima e para a direita. Tá? Então, inclusive, na nossa atividade 3, tem uma questão assim, tá? Lá na atividade 3, na próxima semana, ok?
Então, vai ter uma questão assim. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar as trajetórias e transformar em uma palavra. Depois que eu transformei essa palavra, eu vou fazer a permutação das letras dessa palavra, tá? Que é a mesma coisa que a permutação das trajetórias, né? Dos elementos da trajetória. Qual é a permutação que eu vou utilizar? Bom, a minha palavra, ela tem 7 letras. 7 letras, né? Mas essa minha palavra, ela tem, né, elementos que se repetem 4 vezes e o outro elemento se repete 3 vezes. E agora eu vou calcular. Vai ser 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Então, esse 7 aqui eu vou estender até chegar a quanto? Até chegar a 4 fatorial, que é o maior que eu tenho embaixo, né? Por isso que a gente aprendeu lá nas aulas de fatorial, né, a simplificar expressões que têm fatorial, né? Para a gente não ficar calculando, né? Ah, professor, mas eu gosto de calcular. Bom, aí é com você não está proibido de calcular, tá certo? Fica à vontade, mas eu acho um desperdício de tempo, ok? Até porque se você souber realmente quanto é que vale cada fatorial, né? E aí você teria que colocar aqui o valor e depois resolver a divisão. Quer dizer, você tem mais chances de errar. Mas olha como a simplificar. O nome já está dizendo simplificar. Então, ó, 7 fatorial vezes 6 fatorial vezes 5 fatorial vezes 4 fatorial. Tá? Sobre 4 fatorial, tá? Vezes 3 fatorial. Ok? Então, esse 4 fatorial, eu simplifico com esse 4 fatorial. Tá? O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E aí, ó, esse 6 aqui eu posso simplificar com o 3 fatorial, que é 6 também. 6 por 6 dá 1. E o que foi que restou? Ó, 7 vezes 5, que dá quanto? 35. Então, eu tenho 35, né, possíveis trajetórias. Né? São 35 possíveis trajetórias que Pedro pode fazer. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Assista aí. Lembrando o seguinte, olha, eu posso colocar esse vídeo no Edpuzzle, né? Para que você assista, caso você não consiga resolver lá, não consiga participar da live, né, da aula ao vivo, né? Todo início de roteiro nós temos a aula ao vivo. Se você não conseguiu assistir a aula ao vivo, não deixe de assistir a atividade como o Edpuzzle, que está lá para você assistir o vídeo. Agora tem que assistir todo, não adianta querer pular que não vai, não adianta adiantar que não vai, você tem que assistir para que assim você possa receber a sua presença, né? E cada live que você não assiste, junto com a aula no puzzle que você não assiste, são 4 faltas. Então, no roteiro de matemática, né, se você não assiste uma live e não faz nenhuma das atividades propostas, então você recebe no roteiro, né, 10 faltas. Né? E o Sagial, ele reprova automaticamente, viu? Chegou numa quantidade de falta que é para reprovar, ele reprova e não tem como fazer mais nada. Então, eu peço aí a atenção de vocês, eu estou sendo bem rigoroso, né? Terminou a semana, eu já estou colocando o Sagial em dia, tá? Então, gente, voltando aqui, espero que vocês tenham aí gostado da aula, espero que tenham tirado suas dúvidas, lembrando que estou à disposição, né, de todos vocês lá no grupo, tá? Se quiser falar em particular, não tem problema, a gente resolve, tá? É até melhor para vocês, né? Porque não tem nada que eu não possa resolver, tá? Só alguma coisa que não for da minha alçada, né? Mas em relação a atividades, em relação a faltas, em relação a notas, em relação à presença, gente, é comigo que vocês resolvem, tá certo? É comigo, né? Façam as atividades, façam o que é pedido, façam o que é proposto e a gente não vai ter nenhum problema com isso. Ou então está em atraso, conversa comigo, a gente resolve, não se preocupe não, tá certo? Não é porque você está atrasado que você vai deixar de receber a sua presença, não. A gente coloca umas atividades para você fazer, fez, beleza, leva a presença sem problema nenhum, tá? O importante é a participação de todos vocês, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado
e a gente se encontra aí no próximo roteiro, tá? Lembrando que o próximo roteiro, também sobre análise combinatória, vai ser a parte 3 da análise combinatória, e é onde a gente trata, né, dos arranjos e das combinações, ok? Então, pessoal, até lá, a gente se encontra, ok? Um abração, tchau, tchau.